Na vastidão silenciosa, onde ecoam as vozes dos que se dizem perdidos, repousa uma verdade inquietante e talvez proibida. O próprio ato de buscar um propósito seja o mais traiçoeiro dos enigmas. Imagina-se o caminho claro, um farol a guiar a alma errante, mas não passa de um espelho quebrado, refletindo fragmentos distorcidos do desejo que nos consome. Será que não somos todos prisioneiros de um labirinto cujo centro nunca se revela, onde o mapa que seguimos é, na verdade, uma armadilha forjada pela vontade de sentido? Assim como Ícaro se elevou em asas feitas de ambição e cera, a busca por significado promete ascensão e entrega apenas a queda. Você já se perguntou se a própria urgência em encontrar um propósito não é a máscara de uma desesperança oculta? Há algo de sutilmente perverso nessa ânsia, um vazio que se disfarça de busca, uma ausência que se veste de plenitude. Não seria o propósito que perseguimos uma sombra projetada pela luz da nossa própria inquietação, um fantasma que se alimenta da ansiedade que, ao ser agarrado, escapa entre os dedos como areia viva? Talvez o que nos chamam de destino seja uma dança macabra entre o querer e o nada, um jogo onde a regra é não se deixar enganar pela promessa. No espelho de nossas almas, o paradoxo se desenha. O significado que buscamos com fervor talvez esteja exatamente onde menos ousamos olhar, no abismo do não-propósito, no silêncio da aceitação do absurdo. Tal qual o crepúsculo que anuncia o fim e o começo ao mesmo tempo, nossa jornada é um fio tênue entre o nada e o tudo, um precipício onde o salto não revela a terra firme, mas o vazio luminoso da verdade despida. Quantas vezes nos prendemos a miragens de sentido, quando o verdadeiro chamado é para abraçar o caos que habita em nós? Este vídeo não oferece respostas, oferece a chave para uma prisão invisível, um convite para que você questione as algemas da certeza e do conforto. A cada instante, você será chamado a confrontar o espelho distorcido da sua própria busca, a desmontar o castelo de cartas do que acreditou ser seu destino. Se permitir entrar nesse jogo, talvez descubra que o que chamamos de propósito não é um lugar a ser alcançado, mas um segredo enterrado na arte de perder-se. E a maior coragem, então, será abandonar a busca. Prepare-se para dissolver as verdades que te seguram, para entrar em um terreno onde perguntas se multiplicam e as certezas se desfazem como fumaça ao vento. Neste abismo de dúvida e revelação, você encontrará o despertar do que há de mais genuíno, não um propósito fabricado, mas a coragem primordial de existir sem garantias. Pois é no paradoxo, nesse espelho fragmentado, que a verdadeira liberdade começa a sussurrar. Você está pronto para escutar? Existe um momento, sutil e cruel, em que percebemos que a busca por um propósito não é um ato de conquista, mas uma sentença de perpetuação do vazio. A ansiedade que nos habita não nasce da falta de um sentido, mas o desejo desesperado de preenchê-lo, como se pudéssemos moldar a eternidade em nossas mãos frágeis. E, no entanto, quanto mais tentamos agarrar esse sentido, mais ele escapa, como a fumaça que se dissolve no ar frio da madrugada. Você sente essa ânsia crescer dentro de si? Essa chama que arde sem se consumir? Esse silêncio que grita nas profundezas do peito? É nesse tormento que a verdade se oculta. Talvez o propósito não seja o objeto a ser encontrado, mas uma ferida a ser sentida, uma ausência que exige não preenchimento, mas atenção. E aí reside o paradoxo. O que nos apressa a buscar pode ser justamente o que nos impede de ver. Imagine agora que essa busca é uma dança vertiginosa na beira do abismo, um movimento que não nos leva para frente, mas para dentro do labirinto que somos. Cada passo é uma pergunta, e cada resposta uma armadilha. A mente que tenta controlar a existência se torna prisioneira de suas próprias correntes, e a ilusão do propósito se revela uma máscara que encobre um desespero ancestral. Mas e se o propósito for o próprio abismo? Se ele for a queda interminável que nos força a olhar para dentro e encarar o nada, essa queda não é derrota, mas convite à libertação. Pergunte a si mesmo, onde está a linha que separa o caos da ordem, a perda do reencontro? É um fio tênue, e é neste fio que somos chamados a caminhar,
não para conquistar, mas para abandonar o que acreditávamos ser. Há uma dor silenciosa, quase inaudível, que habita o fundo desse caminho. A dor de perder as certezas que nos deram abrigo, a dor de desmantelar as ilusões que criamos para suportar o peso do existir. Essa dor é a verdadeira companheira da jornada, um convite para que você se desnude diante do espelho da alma e reconheça a sombra que habita cada canto escuro. É um encontro com o medo primordial, o medo de ser nada e, ao mesmo tempo, de ser tudo demais. Aquele que busca um propósito está sempre à beira do abismo, mas o abismo não é vazio. É plenitude oculta, um espaço sagrado onde a essência se revela despida de máscaras. Você pode ouvir o sussurro que atravessa o silêncio, a voz que chama para a entrega total, para a rendição absoluta ao mistério. E então surge o paradoxo mais profundo. Somente no abandono da busca é que o propósito se revela. Não como um destino ou uma resposta pronta, mas como uma presença viva que pulsa no instante em que aceitamos a nossa condição. Essa condição de seres fragmentados, inseguros, ambivalentes. Aceitar o vazio não é resignar-se à desilusão, mas abrir-se para a possibilidade infinita que nasce do não saber. Você consegue sentir essa tensão? Entre o medo que paralisa e a coragem que expande, entre o desespero que cega e a lucidez que liberta, essa é a dança do ser, um movimento eterno entre a luz e a sombra, onde cada passo é um renascimento e cada queda, uma ascensão. A pergunta que fica, então, é: você tem a coragem de não encontrar, neste instante, quando o silêncio parece mais denso e as certezas desmoronam como castelos de areia, uma luz tênue surge, não para iluminar o caminho, mas para revelar que o caminho é feito de escuridão e de dúvidas. É nesse espaço liminar, entre o conhecido e o desconhecido, que a verdadeira transformação acontece. Permita-se mergulhar na espiral dessa incerteza, onde o conforto das respostas cede lugar à liberdade do questionamento. Cada dúvida que ecoa dentro de você é um convite para descer mais fundo, para romper as barreiras que aprisionam o espírito. Não há mapas, nem guias, apenas a coragem de existir no paradoxo, e é nessa coragem que reside a chave para a libertação. Você está pronto para se perder, no perder-se, finalmente se encontrar? Quando o eco da última pergunta se dissolve no silêncio, algo permanece intocado, uma sombra de luz que cresce nas bordas da consciência, sutil e inquietante. Não se trata de encontrar respostas definitivas, mas de reconhecer o pulsar do mistério que habita em nós, como um rio subterrâneo que nunca cessa seu fluxo, mesmo quando a superfície parece calma. O propósito, afinal, não é uma conquista a ser festejada, mas um convite para dançar com o desconhecido, para abraçar o que escapa às nossas certezas e desafiar a prisão confortável do sentido pronto. É nesse movimento entre o que somos e o que ainda ignoramos que reside a essência do despertar, um despertar que não busca luz, mas que se revela na intimidade do escuro. Eis o convite silencioso que este vide deixa. Permita-se seu terreno onde o paradoxo floresce, onde o vazio não é ausência, mas plenitude disfarçada. Que cada dúvida que arde no peito se transforme em semente, germinando uma coragem silenciosa, capaz de transformar a inquietação em presença. Pois, no abismo da busca, encontramos a mais profunda verdade. A liberdade não é fruto do controle, mas da entrega. Entrega ao instante, ao caos, ao que não pode ser dominado, mas apenas vivido. O que você faria se não precisasse mais procurar sentido, mas apenas existir, com toda a sua fragilidade e força entrelaçadas? Talvez essa seja a mensagem oculta, a que repousa entre as palavras. O verdadeiro propósito está na capacidade de resistir à tentação do fim, se manter aberto ao eterno começo, ao eterno vir a ser. A vida não oferece garantias, oferece a dança incessante entre o não saber e o querer ser, um convite para que você abrace a si mesmo na vastidão do indizível. Olhe para dentro e veja, a resposta não está fora, nunca esteve. Ela vive em cada instante em que você ousa permanecer presente, mesmo quando tudo parece ruir. Se algo despertou em você,
uma centelha que desafia o conforto das certezas, um chamado para explorar o desconhecido. Permita que esse eco reverbere além deste momento. Curta este vídeo não como um fim, mas como o início de uma jornada sem mapas, onde a maior coragem é caminhar no escuro. Compartilhe essas ideias com aqueles que, como você, sentem o peso e a beleza desse paradoxo. Comente suas dúvidas, seus medos e descobertas, pois é na partilha que o invisível ganha forma e sentido. Inscreva-se para continuar explorando essa trilha, não por busca, mas por amor ao mistério que somos. Afinal, como disse aquele que nos guia além das aparências, tornar-se quem você é o mais profundo desafio e a maior libertação. Que essa verdade ressoe em seu silêncio, como um sussurro eterno que nunca se cala.